já pega a sua caneca do AB7 e vamos para mais um dia de devocional diário. Hoje a gente vai meditar em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Colossenses 2, 16 e 17 está escrito assim: Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Até aqui apenas, até o verso 17, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és maravilhoso, perfeito, santo, fiel, justo, longânimo, verdadeiro. Tu és o nosso Rei e Senhor. Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tu és o Príncipe da Paz, Tu és aquele que era, que é e que há de vir, digno de toda honra, glória e louvor. Tu és o eterno Deus, perfeito e santo. Em nome de Jesus eu peço, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as pessoas. Tem misericórdia de nós, Senhor, que erramos, que falhamos. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Tem misericórdia de nós. Eu te agradeço por mais essa terça-feira, te agradeço por mais um dia na Tua presença. Te agradeço, Senhor, porque mais uma vez nós podemos nos reunir aqui, mesmo que virtualmente. Podemos nos reunir em espírito, podemos nos reunir num mesmo coração, para meditar na Tua palavra, para compartilharmos daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, para meditarmos em unidade. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo alimento que o Senhor tem colocado nas nossas mesas. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado, Senhor, pela nossa casa. Obrigado pela provisão que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E eu peço em nome de Jesus, continua derramando essa provisão. Tudo aquilo que nós realmente precisamos, o Senhor sabe. E eu sei que o Senhor não vai deixar faltar nada para nós, nada daquilo que nós realmente precisamos. Obrigado por isso, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigado, Senhor. Tu és perfeito. Eu peço também que o Senhor nos livre de todo mal e não nos deixe cair em tentação. Guarda as nossas casas, guarda as nossas famílias, guarda as nossas vidas. Ajuda-nos a viver o dia de hoje de acordo com a Tua vontade. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade, a cumprir o Teu chamado. Ajuda-nos a fazer aquilo que Te agrada, Senhor, é o que eu peço em nome de Jesus. Eu oro também, Pai, pelos nossos amigos mais próximos, pelos nossos familiares, aquelas pessoas que o Senhor tem colocado nos nossos corações, aquelas pessoas que estão aí nas nossas listas de oração. Peço que o Senhor as alcance, que a Tua graça as alcance, que o Teu Espírito Santo toque o coração delas e que elas sejam levadas ao arrependimento, que elas se arrependam dos seus pecados e entreguem as vidas a Cristo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional, porque você pode se tornar membro do nosso canal e ajudar o canal todos os meses e receber vários benefícios por isso. Você também pode entrar nas nossas comunidades do Telegram e do WhatsApp. Você pode comprar o livro Muito Além de um Pai, a versão digital dele, que você pode ler em qualquer lugar, no seu computador, no celular, no tablet, no e-reader, tudo sincronizado, com anotações. Está disponível aqui nos links também, você pode comprar. Tá bem baratinho, gente, pelo amor de Deus. Custa o preço, às vezes, de uma Coca-Cola de 2 litros em alguns lugares aqui da cidade. Tá muito barato. E você também pode fazer várias outras coisas, tá tudo aqui, tá bom? Vamos lá, falei demais já. Versos 16 e 17 de Colossenses capítulo 2. Paulo vem com um texto que é maravilhoso, né? Ele fala, não permitam que ninguém julgue, que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Paulo aqui ele vem para acabar com uma série de preconceitos que a gente tem. Por quê? Porque existia sempre essa questão entre os judeus convertidos e os gentios convertidos, e os judeus vinham com várias ordenanças que eles tinham e os gentios não tinham nada disso. Isso tudo começa lá na questão da circuncisão, no livro de Atos, quando a gente vê ali a primeira reunião da igreja, o primeiro concílio da igreja, eu considero que é o primeiro concílio da igreja,
sobre essa questão. Os judeus se circuncidavam, os gentios não, e os judeus convertidos acreditavam que era obrigatório para os gentios convertidos se circuncidarem. E a igreja fala, não tem essa obrigação. Se é judeu, se se circuncidou, que bom, o gentio não precisa fazer isso. Então, Paulo vem nesse mesmo sentido aqui, né, dessas discrepâncias que existiam, ele fala, olha, não permita que ninguém julgue vocês pelo que vocês comem ou bebem. Os judeus não comiam algumas comidas. Os gentios comiam aquelas comidas sem problema algum. E aqui a gente já tem, ainda até hoje a gente tem isso, né, de algumas denominações que não comem certos tipos de alimentos. E temos outras que não têm nenhuma limitação com os alimentos. Aqueles que não comem os alimentos podem julgar os que comem? Não, está bem claro. Aqueles que comem todos os alimentos podem julgar os que não comem? Também não. Eu, por exemplo, eu como carne de porco. Não vejo nenhum problema nisso. Eu não vou julgar uma pessoa que não come carne de porco. Ela não come, que ela não coma para a glória de Deus. Eu como o que eu coma para a glória de Deus. E eu vou conseguir conviver com ela numa boa, sem problema algum. Alguns dos nossos irmãos guardam o sábado. Alguns dos nossos irmãos não guardam o sábado. Quem guarda o sábado pode julgar quem não guarda? Não. E o inverso também é verdadeiro. Um não pode julgar o outro. Porque um entende que deve guardar o sábado e o outro entende que não precisa guardar o sábado, tá tudo bem. Que convivam em harmonia, em unidade, num só pensamento. Mesmo com diferenças menores, porque essas diferenças elas são menores. São diferenças de tradições, são diferenças de pequenas interpretações de textos subjetivos da palavra. Não é isso que vai fazer com que a gente não ande em unidade. Não é isso que vai fazer com que a gente não viva Cristo. Algumas igrejas pregam algo em relação às finanças, outras não. Vivamos em harmonia naquilo que compreendemos ser comum, que é Cristo. Ele continua dizendo que também não julguem em relação a uma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Imagina uma igreja hoje falando sobre a celebração da lua nova. Naquele contexto para o qual Paulo escreveu, esse era um ponto que precisava ser tratado. Para nós hoje, provavelmente não precisa ser tratado. Dificilmente a gente vai ver uma igreja com uma celebração, uma festa muito diferente. E daí ele fala no 17, essas coisas são sombras do que haveria de vir. Ou seja, está falando tudo isso aqui é sombra, gente, do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Aquelas ordenanças todas eram sombras de Cristo. Aquelas ordenanças que Moisés deu eram sombras de Cristo. Tanto que a gente vê muito claramente no livro de Atos que essa questão dos alimentos, que para o judeu era algo muito importante, para os gentios isso não tinha importância e o Espírito Santo não estava se preocupando com isso. Deus não estava se preocupando com isso. Ele estava se preocupando com você receber a Cristo no seu coração, confessando Ele como Senhor da sua vida e mudando completamente de vida. Então é isso que importa, a sua fé em Jesus Cristo, e não as ordenanças, que eram sombras daquilo que haveria de vir em Cristo. E Cristo trouxe essa nova aliança, onde essas ordenanças elas têm menos importância, onde essas ordenanças elas acabam sendo costumes que podem ou não existir. Então, gente, qual que é o grande sentido desse texto aqui? É que nós teremos diferenças de irmãos para outros, e a gente não pode julgar uns aos outros por essas pequenas diferenças, que muitas vezes são costumes ou pequenas interpretações de passagens que não são o crucial ali da palavra. O crucial é que todos nós vivamos Cristo. Nós devemos viver Cristo. Nós devemos fazer tudo o que fazemos para a glória de Deus e viver Cristo todos os dias. É isso. Não estou falando que tudo pode ser diferente, não é isso. Mas coisas que são acessórias podem ser diferentes, podem ser interpretações diferentes, contanto que o fundamento, a base, seja a mesma. E qual é a base? É a fé única e exclusivamente em Jesus Cristo. E somente pela fé nós somos salvos. São algumas bases que nós temos. É isso. Se você ficou com dúvida hoje,
Comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida, porque realmente é um trecho um pouco mais complexo da palavra da gente interpretar e toca em questões culturais que são muito sensíveis às vezes. Então se você ficou com alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo, tá bom? É isso, Deus abençoe a sua vida, a gente se vê mais se Deus quiser. Paz!